E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um episódio do Pod Histocel. Hoje estou aqui com a professora Bruna. E aí, pessoal, tudo bom? No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem básico da histologia, que é o tecido epitelial, né? Aquele primeira matéria que a gente chega na histologia que é estudado, né, professora? Com certeza. Então, a gente preparou um episódio bem básico, com as informações básicas do tecido epitelial, dos tecidos epiteliais, se a gente quiser falar no plural, né? Então, a gente vai abordar aqui alguns pontos, né, que a gente achou que ficaram um pouco, né, faltando, né, que poderiam ser melhorados, né, quando a gente teve a aula teórica, né. Professor, então você pode falar pra gente como é o tecido epitelial, falando mais nos pontos básicos, assim, para começar de contrapartida. Então, vamos começar do básico. Então, o básico é que existem apenas 4 tecidos no corpo humano. Então, o corpo humano é formado de 4 tecidos básicos, por incrível que pareça. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Dentro do epitelial, o epitelial tem várias funções no corpo, certo? E para cada função dele, a gente vai ter um epitélio diferenciado. Hoje, a gente vai falar sobre 2 epitélios, 2 tipos de epitélios. O epitélio de revestimento, com aquela função de barreira, função protetora. Então, o melhor exemplo que a gente tem é a nossa pele. Então, essa primeira camada aqui do nosso corpo é um epitélio de revestimento, que tem a função protetora. O outro epitélio que a gente vai falar será o epitélio glandular. O epitélio glandular é aquele responsável pela produção de secreções, né? Diferentes tipos de secreção. Então, o melhor exemplo que eu tenho. Um tipo de secreção que a gente produz, que um epitélio glandular produz, é a saliva. Então, a saliva que está dentro da nossa boca, na cavidade oral, para ser um pouquinho mais técnico, é produzida, essa saliva ela é produzida por um epitélio glandular. Aí a gente vai chegar nesse epitélio. E aí, falando também de características gerais dos epitélios, serve para o de revestimento, serve para o glandular. Primeira característica, que o difere também dos outros tecidos que a gente já falou, é que as células epiteliais, elas são justapostas. O que é isso? Elas estão dispostas uma do lado da outra. Melhor exemplo que eu tenho. Imagine um muro. Todo mundo já viu um muro sem estar embolsado. Então, cada tijolinho que o pedreiro coloca é uma célula epitelial. Não importa qual, de revestimento ou glandular. Para os dois, isso será verdadeiro. Então, eu tenho um tijolo do lado de outro tijolo, do lado de outro tijolo e de outro tijolo, certo? Então, cada tijolinho é uma célula epitelial. E esses tijolos são colocados um do lado do outro. Então, os tijolos estão justapostos. É o mesmo para as células epiteliais, de revestimento e glandular. São células dispostas uma do lado da outra, certo? E aí a gente também entra num ponto básico que a gente precisa sempre lembrar. Voltando aos tijolos. O que mantém um tijolo grudado no outro? É o cimento, né? Então, espero que alguém já tenha acompanhado uma obra, né? Eu já acompanhei algumas, então é um cimento. Para quem não acompanhou, acredita em mim, é um cimento. Então, o cimento mantém o tijolo grudado no outro, certo? Sim. O que mantém uma célula epitelial de revestimento glandular grudada umas nas outras? Serão as junções celulares. As junções celulares, elas são formadas por glicoproteínas e proteínas transmembrana que atravessam a membrana de uma célula da outra e conectam lateralmente, via parede lateral, uma célula epitelial à outra, tá? Existem algumas células epiteliais de revestimento aonde a gente tem uma célula em cima da outra. Então, assim, vamos de novo ao muro. Então, o pedreiro não coloca só uma única fileira de tijolos. Ele coloca uma fileira em cima da outra, e vai colocando cimento, né, em cima de um tijolo, né, em cima de cada tijolo para grudar um tijolo em cima do outro. O mesmo acontece com o epitélio com várias camadas. Então, você vai ter junções celulares também na parte superior, que irão manter uma célula grudada à outra, certo?
Mas essas junções principalmente estão localizadas na parede lateral, tá? Na parte lateral da célula. Sim. E aí a gente tem outro conceito importante. Geralmente nos epitélios, dependendo da face da célula, a gente vai encontrar uma estrutura sempre na mesma face. Então vamos imaginar novamente o tijolo, né? Sim. Então, na parte superior, a gente pode encontrar ali, então o tijolo sendo a célula epitelial, a gente vai encontrar na parte superior dele sempre algumas estruturas específicas, na parte lateral outras e na base outras. Essas células, elas podem ter estruturas específicas em cada face, tá? E por isso elas são células polarizadas, certo? Então, o que é uma célula polarizada? A gente vai encontrar sempre uma estrutura, sempre na parte superior, ou na parte inferior da célula, ou na parede lateral, certo? Certo. Tem muitas dúvidas em relação à questão da célula polarizada, nesse conceito de célula polarizada. Espero que isso tenha sido sanado, né, para os alunos. Eles sempre perguntam muito sobre essa questão da célula polarizada. O que é célula polarizada? O que é energia? Não sei o quê. Exatamente, porque a gente associa a física e aí a gente associa a energia. No caso dos epitélios, não é bem isso. A polarização é que a gente vai encontrar estruturas sempre exclusivamente em alguma face. Então, exclusivamente a gente encontra na face apical ou na face superior da célula, a gente pode encontrar 3 estruturas, 3 especializações, chamadas de microvírus, estereocílios ou cílios. Então, aonde eles vão estar? Sempre na porção superior. Nunca a gente vai encontrar cílios, estereocílios e microvírus nas paredes laterais ou na base da célula. A gente nunca vai encontrar. Outro exemplo, a gente sempre vai encontrar na base das células hemidesmossomos. Nunca encontraremos hemidesmossomos na face superior ou na parede lateral. E a gente sempre vai encontrar junções celulares, tá? Que são desmossomos, zônulos de adesão e de oclusão, sempre na parede lateral. Nunca na face superior, nunca na face inferior. Certo? Então essas são as características básicas de qualquer epitélio, seja o epitélio de revestimento ou glandular. Aí você pode me perguntar assim, Bruna, toda célula tem microvilo? Toda célula tem estereocílio? Toda célula tem microvírus, estereocílio e microvilosidade, né? Ou microvírus? Não, depende da função da célula. Tá? Onde então, vai estar, né? Enfim. Exatamente. Se aquela célula tem X função, ela pode ter X especialização. E aí a gente entra, né, nessas especializações. Por que algumas células têm essas especializações e as outras não? Por exemplo, então as células que têm microvírus. Os microvírus são projeções do citoplasma da região apical das células epiteliais de revestimento. Para que serve um microvírus? O microvírus serve para aumentar a superfície de contato. Eles são imóveis, dentro deles a gente tem filamentos de actina que mantêm a forma, são todos do mesmo tamanho, parecendo dedinhos, e eles são imóveis, regulares, não se ramificam e ficam, né, todos com o mesmo tamanho. E então, por causa disso, eles estão ali só para aumentar a superfície de contato. É aquela história da corda, né, que eu sempre explico, né? A gente pegou uma corda e passou na superfície de uma célula que não tem microvírus, então essa corda vai ser curtinha. Agora, se eu pegar essa corda e passar na superfície de uma célula que tem microvírus, essa corda ela vai dar várias voltas, né? Sim. E aí, quando eu esticar, essa corda vai ser enorme. Então, essa corda que eu estiquei é a superfície de contato, é a área que a célula tem para entrar em contato com o meio e absorver substâncias. Por isso, os microvírus são encontrados em células que eles têm essa função de absorção. De absorver, né? Exatamente. Então, qual é o melhor exemplo de célula absortiva do nosso corpo? Intestino. Isso, intestino delgado. Então, o intestino delgado é o melhor exemplo. As células epiteliais de revestimento do intestino delgado têm microvírus, né? Tem essa função absortiva. E os estereocílios? Os estereocílios são encontrados em outras células, né? Células do epidídimo, do ducto deferente. E esses estereocílios,
eles são parecidos, mas não iguais aos microvírus. Por que eles são parecidos? Eles têm a mesma função, aumentar a superfície de contato, certo? Eles têm filamentos de actina mantendo a sua forma, é outra semelhança. Só que os esterocílios, eles vão ter algumas diferenças com relação aos microvírus. Primeiro, eles são maiores. E assim, eles são visíveis ao microscópio de luz, o que não acontece com os microvírus. Os microvírus não são visíveis ao microscópio de luz, tá? Mas os esterocílios, sim. Eles são irregulares. O que é isso? Cada um tem um tamanho. Tem um que é bem comprido, o outro é mais curtinho, o outro é bem comprido, o outro é mais curto. Ramificado, né, que tem também. Exatamente, eles se ramificam, tá? Mas a função é a mesma. A função é aumentar a superfície de contato. E para fechar ali a região apical, nós temos os cílios. Os cílios, eles são especializações móveis, né? Eles conseguem fazer essa mobilidade. Então, eles formam uma corrente. Essa corrente tem a função de movimentar substâncias que por acaso estejam na superfície do epitélio. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. A gente encontra os cílios, por exemplo, revestindo a porção condutora do sistema respiratório. Então, porção condutora, cavidade nasal, laringe, traqueia, brônquio, etc. Então, entra o ar quando a gente inspira e também entram sujidades, né? Partículas de poeira. O que os cílios fazem? Os cílios varrem essas partículas de poeira que são agregadas por um muco e aí eles vão varrendo essas partículas de poeira até a faringe para a gente deglutir. Então, tem essa função de mobilidade, né? De você transportar algumas substâncias. E vamos agora para o polo contrário, polo inferior, né? O polo basal. Ali a gente sempre encontra uma junção celular chamada de M-desmossomos. Por que é M-desmossomo? Porque é metade de um desmossomo. O M-desmossomo, ele contém proteínas transmembranas chamadas integrinas que vão atravessar a membrana plasmática da célula epitelial e conectá-la a um componente da matriz extracelular, que é a lâmina basal? A lâmina basal. Essa lâmina basal é um componente da matriz extracelular que a gente vai abordar no próximo episódio, tá? A gente não vai explicar o que é a lâmina basal agora. Porque senão é muita informação. Senão vai ser muita informação. Então, conecta a lâmina basal para manter a célula epitelial aderida ao próximo tecido, que é o tecido conjuntivo. Tá? Tecido conjuntivo, depois a gente vai classificar esse tecido conjuntivo, certo? E para fechar as especializações, na parede lateral das células epiteliais, a gente vai encontrar aquelas junções celulares, que todas elas têm a função de grudar uma célula na outra, manter elas ligadas, elas não podem se separar. Por quê? Esses epitélios, se separarem, não formam a secreção e perdem a função de barreira, perdem a função protetora. Então, quem são eles? Mais uma vez, zônula de oclusão, zônula de adesão e desmossomos. Cada um tem a sua particularidade, mas o principal, o mais importante é saber o seguinte, a zônula de oclusão, adesão e os desmossomos têm a função de manter as células epiteliais unidas, certo? E já ia esquecendo uma junção celular da parede lateral, que não tem essa função, que é a junção comunicante. Essa eu brinco que é a mais fácil de lembrar a função. Junção comunicante, comunicação celular. Então, ela permite o transporte de substâncias de uma célula para outra. E aí, o que acontece? Para isso, ela tem poros. Essa junção é formada por poros. Muitos poros que vão permitir o transporte de substâncias de uma célula para outra. Beleza? Correto. Professora, você consegue explicar? Falam muito que o tecido epitelial não tem vaso sanguíneo. A senhora podia explicar? Exato. Tecidos epiteliais em condições normais, condições normais eu estou dizendo tirar o olho, né? Os órgãos dos sentidos, eles contêm todas as exceções que geralmente a gente fala em sala de aula. Tirando o olho, né? O globo ocular, sim, todo e qualquer epitélio de revestimento, glandular, sensorial, qualquer um deles, não tem vasos sanguíneos, certo? Tá, então como é que eles recebem oxigênio, nutrientes, né, eliminos excretas? Através do tecido que está localizado logo abaixo dele, tá? Ou pensando no glandular, ao redor dele, que é o tecido conjuntivo. Então, sempre abaixo ou ao redor de um epitélio, teremos tecido conjuntivo.
esse sim é vascularizado e vai ter essa função de suporte, de sustentação dos epitélios. Ele vai fornecer oxigênio, nutrientes, eliminar os excretos e etc. Correto, professora, obrigado. Agora vamos classificar os epitélios. Primeiro, o de revestimento. Então, como é que a gente classifica os epitélios de revestimento? E lembrando de revestimento, eles estão revestindo ou a superfície do corpo, ou a parede interna ou externa de um órgão. Vou dar um exemplo. Mais uma vez, pele. A camada da pele que a gente toca é um epitélio de revestimento. O nosso estômago, nós temos um epitélio revestindo a sua luz. O estômago é uma grande bolsa oca, então dentro dele a gente tem revestindo a sua luz um epitélio de revestimento com a função de barreira, igualzinho, e externamente também, ao redor, na face externa do estômago, também temos o epitélio de revestimento, certo? Então são esses que a gente vai classificar agora. Vamos esquecer o glandular agora. Como é que a gente classifica epitélio de revestimento? Primeiro, quanto ao número de camadas. E aí eu vou voltar à história da parede de tijolos. Quando a gente tem uma única fileira de tijolos, uma única fileira de células, a gente chama esse epitélio de simples. Agora, se eu tenho várias fileiras de tijolos, várias camadas de células, basta ter mais de uma. 2, 3, 4, 5, 100, não importa o número, mais de uma a gente vai chamar de estratificado. Então, estratificado, mais de uma camada, simples, uma única camada, ok? Correto. Agora, só para dificultar a vida, existe um que é chamado de pseudoestratificado, porque ele parece estratificado, mas não é. Por que ele parece estratificado? Porque as células nesse epitélio têm diferentes alturas. Você tem células mais baixas, células mais altas, células intermediárias, e aí dá a sensação que o epitélio ele é estratificado. Tem mais de uma camada, né? Parece, né? Mas são todos tocam a lâmina basal. Todas as células tocam a lâmina basal. Então, a única diferença é que essas células têm tamanhos diferentes, mas todos tocam a lâmina basal. Então, ele parece estratificado, mas não é. Então, ele é o pseudoestratificado, certo? Certo, isso aí é o terror da histologia. Os alunos ficam apavorados quando isso aí aparece. Falam, meu Deus, não, calma. Não. E histologicamente é fácil de reconhecer. Por quê? Lá na parte superior desse epitélio não tem núcleos. Você não vai ver núcleos. Então, se fosse estratificado, nós teríamos núcleos da primeira camada à última camada. E esse epitélio não tem. Só tem na parte basal, no meio e em cima não tem. Então, é fácil de diferenciar. E aí, a gente tem a outra forma de classificar os epitélios de revestimento é quanto à forma da célula. E aí é um parêntese. A gente não consegue, no microscópio de luz, delimitar a forma das células. Tá? A gente não consegue ver o limite celular muitas vezes. Então, o que a gente vai olhar para dizer a forma da célula? A forma do núcleo. A forma do núcleo nas células epiteliais segue a forma das células. Isso vai para o epitelial e outros tecidos também. Mas vamos falar só de epitelial. Então, se o núcleo é achatado, parecendo um azulejo bem achatado, o epitélio é pavimentoso. Se o núcleo é arredondado, essa célula é cúbica. Se o núcleo é alongado, a célula é cilíndrica e tem, claro, para dificultar, uma célula que muda a forma do núcleo dependendo do grau de distensão daquele tecido, órgão, né? Exatamente, do órgão. Então, esse epitélio acontece na bexiga e no ureter. Então, lembrando que a bexiga, o que acontece? Ela, quando está cheia de urina, ela distende a sua parede e depois, quando a bexiga está vazia, ela relaxa a parede. Então, as células desse epitélio de revestimento, que reveste a luz da bexiga, do ureter, as células mais superficiais, como é que a gente as observa? Se o tecido, se a parede do órgão estiver relaxada, o núcleo da célula é redondo, mas não só o núcleo, a superfície da célula é redonda, parecendo uma cúpula. Agora, se o tecido, a parede do órgão está distendido, o tecido está tracionado, o núcleo está achatado, e não só o núcleo, a superfície da célula está achatada. Então, a gente tem ali, essa célula fica achatada, a sua superfície e o seu núcleo. Como essa célula ela muda a sua forma, a forma do núcleo, a sua forma em geral, dependendo do grau de distensão do tecido, essa célula é chamada de célula transicional. Ou célula de transição ou célula globosa, tá? Porque a superfície dela é bem arredondada, tá bom? Perfeito. E aí a gente vai combinando,
no número de camadas com forma da célula. Então, a gente tem várias possibilidades. Algumas, epitélio pavimentoso simples, e os histologistas gostam de falar primeiro a forma da célula, depois o número de camadas. Mas se inverter, não tem problema nenhum, a gente vai entender, tá certo. Então, epitélio pavimentoso simples, ou epitélio cilíndrico simples, ou epitélio cúbico simples, ou epitélio de transição. O epitélio de transição ele tem várias camadas, ele é estratificado, as células da última camada são com núcleo arredondado, a superfície também é arredondada. A gente tem ali também o epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, estratificado, várias camadas. As células da última camada, ou seja, próxima da luz, são núcleos achatados. Como ele é queratinizado, ele tem uma camada adicional de queratina, certo? E existem os estratificados pavimentosos não queratinizados, ou seja, ele tem várias camadas de células. As células da última camada próxima à luz têm núcleos achatados, mas ele não tem uma camada adicional de queratina, tá? Por isso ele é não queratinizado. E para fechar, nós temos os pseudoestratificados. Mais uma vez, como é que eu os reconheço? Você vai ver núcleos em várias alturas, mas na superfície do epitélio não tem núcleo nenhum. E aí, esses epitélios, para facilitar um pouquinho, são sempre cilíndricos. A gente olha a forma das células mais altas. Em todos eles, os núcleos são bem alongados, então as células são cilíndricas. E esses epitélios, eles podem ter especializações. Então, por exemplo, o epitélio pseudoestratificado cilíndrico, na traqueia, ele tem cílios. Então, ele é ciliado, tá? No epidídimo, nós temos o epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. Aí, como é que a gente chama? Estereociliado. Então, professora, a senhora falou sobre o epitélio estratificado pavimentoso, né? A questão dele, né, que ele tem queratina e não tem queratina. A gente sabe, assim, estudando pela histologia mesmo, que esses epitélios eles têm uma característica, né, uma função que é antiatrito. Mas se ambos são antiatrito, por que um tem queratina e o outro não tem? Seria uma proteção a mais? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Como você falou, os epitélios estratificados pavimentosos sempre são encontrados em regiões do corpo que sofrem constante atrito. Só que, se esse epitélio está exposto ao sol, ele tem essa camada adicional de queratina para reduzir a perda de água por exposição ao sol. E aí é a grande diferença entre a pele e o esôfago. A pele, ela sofre constante atrito, então ela tem epitélio estratificado pavimentoso. Só que ela está exposta ao sol, então ela tem essa camada adicional de queratina, então ela vai ser queratinizada. Já o esôfago também ele vai ser, o seu epitélio interno, né, que reveste a sua luz, ele sofre atrito com o bolo alimentar, que é mastigado e deglutido. Então, ele passa se arrastando pela parede do esôfago. Então, por causa disso, ele tem um epitélio estratificado pavimentoso, resistente ao atrito. Só que o esôfago não está exposto à luz solar, e está na parte interna do corpo. Então, ele não tem queratina, não precisa ter queratina, então ele é não queratinizado. Porque os alunos eles confundem muito essa questão, né? Aí às vezes não sabe quando chega na hora de identificar mesmo o órgão, né? Falando já no sentido já um pouco mais avançado. Às vezes acaba confundindo o órgão, né? Acha que os dois são a pele, ou às vezes confunde a pele mesmo com o esôfago por causa dessa questão da queratina. Sim. É um ponto muito importante de ter sido abordado mesmo, eu agradeço. E aí vamos esticar um pouquinho e vamos finalizar com o epitélio glandular. Então agora é só a classificação do glandular. É porque tu explicou. Exato. O geral, né, as características gerais são iguais para os dois. Agora, a classificação é só do glandular. Então, mais uma vez, epitélio glandular é um epitélio responsável pela secreção de substâncias. Exemplo, as glândulas salivares, presentes na cavidade oral, produzem que secreção? Saliva. Então, elas são formadas por epitélio glandular, certo? Então, primeiro ponto. Existem dois tipos de glândulas. Uma glândula unicelular, onde uma célula é a glândula, e glândulas multicelulares, onde elas são formadas por várias células secretoras. A glândula unicelular chama-se célula caliciforme. A célula caliciforme, ela tem a forma de taça, de cálice. A região apical é cheia de grânulos mucosos e a região basal, ela tem um núcleo achatado, tá? Então, essa célula produz um muco, ela pode ser encontrada no epitélio da traqueia e também no epitélio do intestino delgado.
sempre com a mesma função, produção de muco. As outras glândulas multicelulares são todas as outras. Então, as glândulas salivares, você tem glândulas presentes no estômago. Então, assim, você tem todo o resto, né? São glândulas multicelulares, formadas por várias células epiteliais que produzem secreção. Agora, como é que a gente classifica essas glândulas multicelulares? Elas são divididas em dois tipos: glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Ambas são multicelulares. Exócrina é aquela que tem um ducto que transporta a secreção para a superfície do corpo ou para a luz do órgão. Mais uma vez, glândulas salivares são glândulas exócrinas. Elas têm a porção secretora. Tem o ducto, né? Isso. Que tem um ducto que leva a saliva para a cavidade oral. A nossa boca fica cheia de saliva porque tem ductos ali das glândulas jogando essa saliva para a cavidade oral. Certo? E as glândulas endócrinas? Elas não têm ducto. Para onde vai a secreção? Para a corrente sanguínea. Então, as glândulas endócrinas possuem apenas a porção secretora, a parte das células epiteliais que produzem a secreção. E essa secreção é liberada diretamente para o sangue. Já as exócrinas, elas possuem a porção secretora, que produz a secreção, e ductos, que têm a função de transportar a secreção para a cavidade do órgão ou para a superfície do sangue. Acabou? Ainda não. A gente vai... Eu sempre falo. Bastante conteúdo. Bastante conteúdo. Eu acho que esse é um dos tecidos mais complicados, porque é muita subdivisão. Vamos lá, vamos subdividir. Como é que a gente classifica glândulas exócrinas? As glândulas exócrinas, elas são classificadas de várias formas, mas vamos nos ater apenas a que é a mais importante: tipo de secreção. Então, dependendo do tipo de secreção dessa glândula exócrina, nós vamos ter uma característica histológica nessa porção secretora, ok? Então, as glândulas exócrinas serosas, elas possuem na sua porção secretora, a sua porção secretora, é bem corada. Por qualquer corante histológico, ela vai ficar bem corada. Geralmente é o HE, então ela fica bem rosinha. Já as glândulas mucosas, as glândulas exócrinas mucosas, elas produzem um muco. Então, a porção secretora, ela fica pouco corada, parecendo um floquinho de algodão. E nós temos as glândulas mistas, que produzem tanto uma secreção serosa quanto mucosa, produzem as duas. Então, ela terá dois tipos de porção secretora: a porção secretora mucosa e a serosa. Ela vai ter as duas. E aí que a gente entra naquele conceito de porção secretora mista, né? Você tem um ácido mucoso e uma meia-lua serosa. Então, essa é a principal característica das glândulas mistas. Então, nós temos glândula exócrina, serosa, mucosa e mista. E agora, passando para as endócrinas. Então, novamente, a gente está cada vez subdividindo mais. Para fechar a endócrina, como é que a gente classifica as endócrinas? Nós temos as endócrinas, onde a sua porção secretora está organizada em cordões de células. Aí ela é chamada de cordonal. E nós temos as glândulas endócrinas, onde a sua porção secretora, as células da porção secretora, estão organizadas em esferas, chamadas de folículos. Isso. E essa é chamada de folicular. Vamos colocar em exemplos. A adrenal, que é uma glândula endócrina no topo do rim, na parte superior do rim, tá no ápice do rim, para ser um pouquinho mais técnica. Essa glândula é uma glândula endócrina, ou seja, não tem ductos, e essa glândula endócrina, a sua porção secretora está organizada em cordões de células. A única glândula folicular que a gente tem no corpo é a tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina, não tem ductos, sua porção secretora está organizada em esferas, que são chamadas de folículos. E foi isso, galera. Essas foram as principais dúvidas em relação ao tecido epitelial. Espero que tenhamos conseguido tirar as dúvidas de vocês e ter ajudado na questão do estudo também. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @podhistocel no Instagram, e não esqueça de avaliar o nosso podcast dando 5 estrelas em todos os agregadores. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a esse episódio ou qualquer outro, envie pra gente os assuntos que vocês querem que a gente comente aqui no podcast. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.